quando uma liderança percebe a importância do coletivo e usa essa força para trazer prosperidade, organização, processo e integração para o mercado imobiliário. É com uma dessas lideranças que nós vamos conversar agora. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje a minha conversa é sobre liderança e participação. Participação nas entidades, nas associações, nos órgãos que mediam, modulam e organizam o nosso mercado, através de uma pessoa que é completamente atuante, que está em cada uma dessas entidades que eu vou dizer aqui agora, e que com a sua contribuição tem um olhar para a melhoria, para a qualidade da nossa profissão de corretor de imóveis e da integridade desse setor na sociedade e no contexto tanto local como nacional, né, no Brasil. A minha conversa hoje é com a Isabel Maestrelli e antes de apresentar, eu vou precisar pegar o óculos porque são tantas as participações dessa mulher no nosso mercado que eu não consigo nem decorar, vou ter que fazer uma cola. Então, no Cresce, a Isabel ela é diretora da Mulher Corretora de Imóveis em todo o estado do Paraná. Ela também, na ADEME, é responsável pela pasta das relações institucionais. Ela é vice-presidente da ADPI, Associação dos Proprietários de Imóveis do Paraná, diretora da Rede Una, nas decisões estratégicas da rede, para onde a rede está indo. E, por fim, ela tem um negócio próprio dela há muito tempo. Não sei nem como ela consegue tocar, porque com tanta atuação, né? Ela é proprietária da imobiliária Tantos. E é com essa pessoa, que eu não preciso nem dizer, né, do alcance da atuação dela, que nós vamos conversar hoje. Bem-vinda, Isabel. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma fã aqui do podcast NunaCast. Eu assisto todos eles e gosto bastante porque eu sou uma pessoa, como você viu, super ligada em informações. Gosto de estar atualizada de todos os assuntos. E você traz essa informação aí para todos nós, para o mercado imobiliário, várias frentes que eu gosto bastante. Olha, é legal você falar isso porque, engraçado, né? Quando eu sou da comunicação, né? Tem agência, mas quando eu resolvi fazer o podcast, acho que a maior carência que eu senti, e na medida que a gente for conversando sobre a tua atuação, vai coincidir com esse lugar, foi essa falta de diálogo entre as partes. Então, assim, a gente vai esbarrando com muita gente no dia a dia, vários setores, né? Vários profissionais. Então, frentes. Construção civil, imobiliárias, prestadores de serviços, corretores, enfim. Advogados. E eu sempre senti falta de um lugar onde as pessoas pudessem se expressar dentro desse fazer no mercado imobiliário, que pudessem convergir. E acho que o NunaCast, ele acabou tendo um pouco essa função. Então, mais do que nos autopromover, né? Olha, eu aqui, não. Eu acho que é abrir uma mesa para um diálogo possível entre os vários, vamos dizer, agentes, né? Do nosso mercado. Propagar a informação. Como ela é, né? Porque às vezes ela chega errada e se você tem um canal para onde a informação possa chegar, ou que levar conhecimento, que é o melhor, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, o que importa não é você ter o conhecimento, é você compartilhar o conhecimento, é você propagar isso para as outras pessoas. Não é porque às vezes você teve uma frente difícil para chegar lá, que precisa ser difícil para todo mundo. Se você já tem a receita, vamos compartilhar. E essa é a minha postura, é sempre de compartilhar. Bom, a gente percebe, né? Então nós vamos falar um pouco disso. Tá bom. Essa liderança, como é que é? Sempre foi assim? Na escola você já era representante de classe? Já sabe? era. Então... É verdade. Porque tudo começa assim, né? Nem tinha pensado muito nisso. Antes Nossa, bem novinha, era monitora da sala, né? Monitora da sala. Depois nos jogos eu era sempre coordenadora ou capitã dos times. Sempre nunca tinha pensado nisso, mas desde pequena eu sempre tive essa liderança assim, intrínseca em mim. Sim, buscando esse lugar para organizar, para né, atribuir as tarefas, dar um norte. Para dar um norte para as pessoas. Às vezes tem muita gente junta e o que a gente pode fazer? Já determinar, você faz isso, você coloca isso e a gente chegar num objetivo. Primeiro entender o que nós queremos fazer, né? Primeiro o grupo todo define o que queremos fazer e depois dizer qual é o caminho que vamos fazer para chegar no resultado. E assim, e você tem algum palpite, uma pista ao que você deve essa vocação? Por que naturalmente você foi se entendendo líder nas coisas?
Você sabe que não sei dizer, a minha mãe é uma pessoa assim bem organizada e ela sempre orientou todos os filhos, todos nós, eu e os meus irmãos, todos os meus irmãos também são líderes assim nos seus mercados assim, todos eles. E eu acho que um pouco foi de casa mesmo, do ensinamento da minha mãe. A minha mãe tinha estudado só até o 4º ano, então, mas ela lia muito. Muito, ela era uma... autodidata. Nossa! E ela ajudava muito a gente a desenvolver. A gente era de um lugar muito pobre, né? De onde que você veio, Isabel? Eu sou nascida em Curitiba, mas a minha mãe é do norte do Paraná, de Joaquim Távora. E o meu pai é de uma cidadezinha chamada Porto Amazonas. As duas... Ah, eu conheço Porto Amazonas. Tem um barco gigante na praça. Isso mesmo. Eu já mas fiz um fiozinho, né? Então, 2 seres que se encontraram lá num baile. Meu pai era... do exército, eu acho. E eles se encontraram e casaram e tiveram 4 filhos. E uma pobreza, assim, sem fim, né? Sem nada. Sim, precariedade mesmo. Nossa, tudo. E aí, qual era a alternativa? A minha mãe trabalhou, sempre trabalhou. A gente, muito cedo, tinha que ficar em casa, cuidando da casa, organizar tudo. E aí, ela determinava essas coisas. E a gente foi vendo essa liderança muito forte nela. E a gente, acho que também... entendendo assim, porque uma família, 6 pessoas, tinha que ter um comando e tinha que ter uma origem. Alguém para organizar, né? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? E a gente começou a trabalhar muito cedo. Meu irmão mais velho com 10 anos e eu com 11. Meu Deus. Então, naquela época, podia. Podia. E se perguntava, você arrepende? Nunca. Eu sou hoje... fruto e resultado da minha existência toda, desde lá. Sim. Então, não tenho arrependimento nenhum de ter começado cedo. Você não teve infância? Tive infância, sim. Tive todo tipo de infância. Mas produzi logo cedo. E como é o nome da tua mãe? Yolanda. Dona Yolanda, olha aí, a coach, né? Que todo mundo precisa para dar essa, minha mãe já essa é visão, falecida, né? Vamos, desde 2005, mas realmente ela estudando e lendo e se esforçando, porque ela era sozinha, absolutamente sozinha, né? Com um marido muito ditador, muito... militar, né? Veio daquela cultura rígida, né? E assim, ciumento, possessivo. E ela conseguiu driblar isso tudo e manter a família unida até adultos, né? E fazer dos filhos todos bons seres humanos para lideranças, assim. Então, acho que... Nossa, ela ia ficar bem... Lá em cima ela deve estar falando, nossa, Isabel aprendeu direitinho o que eu te ensinei, hein? Às vezes eu me pego olhando e falo assim, nossa, você deu uma de Dona Yolanda agora, né? Vira e mexe, eu me pego assim. Sim. Mas é muito legal isso, é bom ter essa referência, essa lembrança. Lógico, né? Bom demais. É a construção da tua... Da essência. Da sua individualidade, de você como pessoa, né? Ela foi fundamental aí. Sim. Então, e aí eu tô vendo essa lista aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu não queria falar exatamente sobre cada entidade, mas como é que você entendeu que era importante ter esse papel dentro de cada uma dessas entidades? Como é que você enxerga o teu papel transitando por tantos lugares tão importantes dentro do nosso segmento? Eu entendo que o mercado imobiliário, desde cedo, quando eu comecei nele, e foi um divisor de águas para mim. Eu tive um casamento e me separei em 1986. E naquela época, a mulher ainda era muito uma pessoa escondida. Né? Sempre tinha uma grande mulher, mas era atrás de um homem. Tinha essa expressão né? Era essa expressão que existia. E a gente, claro, a gente tem bastante conhecimento, muito conteúdo, mas tinha que ser limitado. E quando eu me separei, eu me senti um pouco autossuficiente. E naquela época, eu poderia optar em voltar para a casa da minha mãe com um filho, ou seguir a minha vida dali para frente. E eu não sabia mexer numa conta de banco, pagar uma conta, nada, porque era dependente até nos CPFs da pessoa. Sim. Então, você praticamente não existia, você teria que passar a existir a partir dali. Então, uma amiga me convidou para o mercado imobiliário. E aí, dali para frente. E logo depois, um senhor ligou na imobiliária, eu atendi. Daí ele falou assim, escuta, será que você tem aí um homem? Porque eu quero tratar de negócios. Teve essa pergunta. Sim, eu quero tratar de negócios. Como é que eu vou tratar de negócios, da aquisição de um imóvel? Era um terreno
caro, tipo assim, sei lá, $1 milhão. Como que eu vou tratar de negócios com uma mulher? Você não devia estar em casa, lavando roupa, mas assim, com a maior naturalidade do mundo, ele conversou comigo. E lógico, é um cliente. Eu falei, temos sim, só um momento que eu vou lhe passar aqui. Vou terminar de lavar uma roupa e já te atendo. Claro. E passei. E a partir de então, eu entendi que nós precisaríamos nos posicionar diferente. E que a gente precisava mostrar para a sociedade como um todo, né? Assim, não de uma forma agressiva, mas que a gente pudesse contribuir, que nós podemos sim estar entre os homens somando, né? Eu não sou daquela que levanta a bandeira do, sei lá... Sim, você não é uma militante. Eu digo que assim, nós mulheres que estamos agindo dentro de um mercado que é majoritariamente masculino, eu acho que nós somos ativistas. Ativistas no sentido de estar em ação. Sim, né? não do discurso, mas na ação efetiva. Não estou querendo ocupar o posto, eu até não gosto, existe assim, eu vejo em vários lugares as pessoas falam, as mulheres vão dominar o mundo. Meu Deus, pensa na responsabilidade de quem domina, quer. Né? Quem quer dominar o quê, né? Quer? Eu não quero dominar o mundo, né? A gente quer compartilhar o mundo. Nós queremos dizer assim, olha, a gente pode ajudar tanto quanto. E na área imobiliária, na área de construção, na planta, na venda, na arquitetura, no design, em tudo. Então, o que a gente entende? Que a mulher parece nascida para o mercado imobiliário em todos os sentidos, né? Na corretagem, na engenharia, na arquitetura, em tudo. E, então, nós podemos sim somar. Claro que tem vagas que são para homens, vagas que são para mulheres e vagas que são para ambos os sexos. E respeitando isso e as pessoas entendendo, aí eu comecei a ir em lugares para ter voz. Aí você tem um papel importante, então, nesse lugar do Cresce, né? Da diretoria da mulher, que agora só um parênteses, né? Parece que as mulheres de uns anos para cá se uniram, surgiu a confraria, surgiram outros núcleos, até você dirige, né? Sim, as lideranças locais do estado, né? De mulheres. Exatamente. Isso é fruto desse pensar, você acha? Eu tenho certeza absoluta. Nós tivemos muita resistência. Eu tenho trabalhos de atuação no Cresce há mais de 20 anos, mas sempre muito limitado. Sempre muito monitorado, sempre muito vigiado. Então, são as duas primeiras gestões com o presidente atual, né, com o Luiz Celso Castagnaro, que ele dá valor. Isso, eu sinto que ele é uma pessoa que dá força, ele olha para esse lugar, né, de verdade. Ele entende que a importância que é ter as mulheres aliadas, tanto que ele foi a pessoa que apoiou essa liderança feminina, e é por conta dele, porque ele é o presidente, ele precisa aprovar, que nós pudemos aí abrir o mercado para o Paraná todo. O Paraná tem 400 municípios, nós somos mais de 100 diretoras, eu tenho um braço em cada estado, em cada município. Sim. E também temos a diretoria da mulher no Brasil, são 27 estados, são 27 diretoras. Então eu faço parte de um outro núcleo também. Núcleo nacional. Então nós temos um núcleo aqui do Paraná que é muito bom, a gente se reúne online uma vez por mês. Isso, eu participei de um desses encontros, né? Que é muito legal. Muito legal. Traz muita informação, uma troca de experiências, dá ideias, né? Às vezes a pessoa está lá numa cidadezinha com 5 mil habitantes. E houve uma experiência de um grande centro, né? Para ela... Ou de uma coisa que pode ser adaptada para a realidade dela. E é adaptável. Ajuda muito a gente. A gente ouve tantos testemunhos no decorrer, assim, que as pessoas falam, eu fiz aqui, deu super certo, é maravilhoso, obrigada. Sim. E aquilo vai somando, e aquela pessoa traz mais uma pessoa para dentro do núcleo, e a gente vai se fortalecendo. Então, a gente entende sempre assim, quanto mais pessoas, quanto mais união, mais representatividade, mais retorno, mais resultado para todo mundo. Bom, mas aí, né, no Cresce, a gente está num lugar mais confortável, porque além de ser um lugar que tem ganhado bastante potência, né, um movimento de muita força, de muita adesão, as mulheres aderiram rapidamente, né? Você transita por lugares um pouco mais densos, no sentido da complexidade dos negócios, como a própria ADEME, a DPI... Sim. E aí, como é que esses coletivos funcionam? Para onde que eles estão olhando? Qual que é a tua visão sobre eles? Você falando assim, me recordo agora que teve aquela exposição da foto da posse da ADEME, que eram 27 homens e uma mulher. E você estava lá, né? Estava era lá, única. era única. Você era essa única mulher. E daí teve assim, muita polêmica nos grupos e nas perguntas, as pessoas perguntando, nossa, que absurdo, mas por que só uma mulher, né? Que barbaridade. Uma reação contrária. Foi uma reação contrária, ao invés da pessoa dizer, pelo menos alguém já está lá, né? Tão difícil de ter uma mulher nesse meio tão masculino, mas porque o presidente abriu, porque a diretoria abriu para ter, e não só uma mulher, nós já fomos em 6.
mulheres Sim. na ADEME. Olha aí. Já fomos em 6. Só que o que acontece? Uma casou, a outra teve filho, cada uma tem a sua história. E é difícil você agregar, porque daí as mulheres falam, mas lá deve ser muito difícil. Será que a mulher tem voz? Como que eu vou saber se eu não estiver lá? Isso, e conquistar também esse lugar, né? Eu preciso primeiro mostrar que eu tenho algum valor. É importante a minha presença, eu consigo contribuir, eles veem valor na minha contribuição, então eles querem outras mulheres. Mas as outras mulheres precisam querer estar lá e mostrar o seu valor. Não adianta só fazer barraco e discutir nos grupos e não ir lá mostrar um projeto que seja viável, favorável, né? Então, a minha pasta hoje na ADEME, que ficou interessante porque eu transito bem, é de relações institucionais. Por quê? Para agregar todas as entidades e órgãos de classe da categoria profissional do mercado imobiliário para a gente estar mais fortalecidos. Porque às vezes alguém quer levantar uma bandeira, outro não, a bandeira é a mesma. Para todo mundo. É um mercado único, embora seja da construção, da intermediação, né, seja do que for. Isso. E aí, assim, uma coisa que eu sempre senti... primeiro assim, nessa questão de uma presença feminina, e acho que nós estamos caminhando para um lugar onde a questão do gênero, né, faço votos e torço muito para isso, já não seja mais uma questão. Você Sim. é mais uma agente do mercado que está contribuindo com a sua inteligência, com a sua experiência, com a sua visão de mercado, com a sua liderança, né? Então, eu acho que o mercado, pela primeira vez, está pronto para entender isso num lugar neutro, que independe do gênero. É uma conquista, é uma construção. Sim. Mas eu lembro, falando especificamente, né, da ADEME, lá atrás, quando eu comecei aqui, como eu transitei por outros estados, olhando para o mercado imobiliário, eu sempre vi assim, as feiras imobiliárias eram feitas muito num tripé. Era o Sinduscom, do local, a ADEME e alguma associação de imobiliárias. Então, Sim. eram essas 3 pontes muito fortes, né? Esses 3 pilares. E aqui eu sempre vi essa separação. O Sinduscom olhando para um lado, a ADEME para o outro, talvez Sinduscom e a ADEME mais próximas, mas o mercado das imobiliárias totalmente apartado, né? Dessa realidade. E me parece que tem agora um movimento real de unificar, né? Sim, sempre esse olhar. existiu, assim como você mesma percebeu e todo mundo percebia, que as construtoras eram um polo e as imobiliárias e corretores outro. Como se fôssemos inimigos. E enquanto que, na verdade, um complementa o outro, é um casamento perfeito. Então, começou-se a perceber que as imobiliárias e os corretores tinham um valor e têm um valor muito forte, porque são os que vendem, são os que estão na linha de frente. E a gente também pode informar para a construtora qual é o perfil do imóvel, o que está sendo buscado no momento, naquele bairro, naquele lugar. Às vezes a construtora faz uma pesquisa. Eu vou lançar um empreendimento, 3 quartos, 2 suítes, 145 metros, 2 vagas, mas será que é esse produto neste lugar? Será que está correto? Que o Às público vezes quer, né? Que o teu cliente que bate na tua imobiliária está buscando ali, você tem essa informação, né? Eu tenho, tá na boca. Tá ali, né? Eu tenho, porque imagina o volume de pessoas que acessam perguntando naquela região. Sim. Então, aí começou-se a ouvir mais as imobiliárias, os corretores, e começou a aproximar. A ADEME, por exemplo, era um lugar que só tínhamos construtores e incorporadores, não era aberta para imobiliárias e corretores no volume que é hoje. Hoje a ADEME é enorme. Tem um número enorme de imobiliárias, de corretores, incorporadoras e construtoras, mas isso é uma visão, né, das lideranças que vão chegando e que vão compreendendo que somos mais fortes juntos. Com certeza. E que nós temos muito mais conceito de construção, de venda, de lançamento, se nós estivermos juntos e pensando juntos. Então, todos nós temos voz, as mulheres têm cada vez mais voz, os homens estão entendendo que existe assim, quando a mulher fala, põe 2 metros a mais aqui nessa peça, Sim. nesse quarto, porque quem que usa? Porque tem a visão de quem, exatamente, não só usa, como escolhe, como, vamos dizer assim, do ponto de vista... logístico, de dentro de casa. E vou além, né? Antropológico, né? Nós estamos falando desse feminino que é quem compõe o lar, né? Sim, sim. Então, é um produto que, tudo bem, o número fecha, tem que fechar a conta, tem a concretude da engenharia. Claro. Mas a forma do viver, a subjetividade de cada imóvel sai muito desse lugar da mulher, né? Olha, é muito importante essa opinião da mulher quando se está fazendo um projeto, né? Que às vezes a pessoa olha e fala, esse projeto é masculino. Esse projeto é... Tem isso! Tem isso. Nossa, a pessoa não pensou. Então, não é isso. Às vezes é uma troca de informação, porque nós temos homens também que cuidam muito da casa. Já tem hoje homens que ficam em casa cuidando da casa e dos filhos enquanto a esposa trabalha. Já tem esses acordos já. Claro. Então, mas
É muito mais hoje ainda a mulher com essa logística do lar, tamanho da lavanderia, da cozinha, o que precisa necessariamente do básico. Mesmo que seja um imóvel de 42 metros, Minha Casa Minha Vida, precisa ter uma certa logística, né? Tem que obedecer aos critérios da Caixa Econômica ou do Fundo de Garantia, mas também tem alguns critérios a serem cuidados, tamanho de janela, ventilação, o lado que você vai implantar, né? Por que implantar para o lado sul se você podia implantar para o lado norte os quartos? Sim. E sabe uma coisa que eu noto, né? Além das lideranças, então, de achar esse lugar, né? E saber que nessa foto hoje tem uma mulher, mas que poderiam ser outras. Mas eu começo a notar, Isabel, de um tempo para cá, eu trabalho muito com construtora, eu trabalho muito com imobiliária, mas a gente tem uma vocação forte para o mercado da construção, de conceituar produtos, de poder embalar bons produtos imobiliários, né? Mas pela primeira vez eu começo a ver um número expressivo de incorporadoras mulheres chegando à frente da construção dos empreendimentos. E fico pensando assim, né? Isso vai mudar um paradigma de mercado. É inevitável. É inevitável. E vai mudar para melhor, o que é bom, né? Que a gente fala às vezes assim, que nem agora a gente estava falando da tributação logo antes, que é uma coisa que a gente precisa estar atento. Não só o homem, a mulher, a construtora, a imobiliária, todo mundo. Mas lógico que quando você tem construtoras mulheres, a planta é muito mais pensada. É muito mais demorada, mas é pensada. E o homem é um pouco mais objetivo nas decisões. Sim. A mulher, ela dá uma namorada na planta, mas sabe? Ela noiva, depois ela casa. E o homem já casou. Já olha, tá bom. É mais pragmático, né? Tá bom. A implantação ou a roupa do prédio, né? Que roupa vai ter esse prédio? Como vai ser a decoração? Não tem problema, não é um fator tão importante, mas é muito importante. É extremamente importante. A pessoa diz, vai estar decorado, está bom. Contrata um bom arquiteto e tá bom. Não, é tão louco, porque assim, a gente tá, às vezes, no meio do projeto para conceituar aquele produto e você olha para... De verdade, né? Você olha para aquela fachada, você olha para aquele projeto final e você fala, não, isso não vai vender. Ou aquele revestimento, né? Podemos melhorar. Que tem aquela coisa da conta fechar, mas às vezes a conta fecha do mesmo jeito. Fecha igual. Com alguma outra coisa que vai ter um impacto final o custo é o totalmente diferente. E é aí que essa sensibilidade, às vezes, não chega. E às vezes, assim, quando a gente é perguntado, então eu dou um feedback, posso opinar, ou assim, qual a sua opinião? Mas e às vezes, quando você não, tipo assim, a certeza já está estabelecida. Você fala, não está aberto. Gente, isso aqui não vai funcionar dessa maneira. E não funciona. Não é questão de estar ali, né, olhando e prevendo, não é nenhuma vidente. Mas são coisas que a gente sabe que impactam, né? Enfim. Assim, depois de muito tempo de mercado, você também acaba tendo uma vivência, uma experiência de feeling que você pode dizer com mais precisão sobre isso, às vezes até de mudar o projeto inteiro. Eu já sentei mais de uma vez na mesa com incorporadoras para dizer assim, olha, esse projeto precisa nascer de novo para ser funcional. Né? Se você tiver... E você foi ouvida aí? Fui ouvida nos dois casos. Olha assim, só. Felizmente, porque fui eu que vendi, então eu tive o sucesso da venda. Porque, por favor, né? Vou fazer um bom produto. No modelo em que está, eu não posso vender, porque o resultado vai ser ruim e daí vai ser atribuído à minha prestação de serviço. E não ao projeto. Então, para a gente ter esse sucesso e vender como de fato venderam, acho que eram 120 unidades, precisa nascer de novo, assim, assado. Melhorou muito, eram 80, virou 120 no mesmo... projeto. Além de ter tido um resultado financeiro muito melhor, mas precisava alcançar um público para aquela região que tinha uma renda X. E aquele outro produto precisava de um público com uma renda um pouco acima que não atenderia naquele lugar. Então, teria 80 imóveis não vendáveis e teve 120 vendáveis. Então, se a gente tem essa possibilidade, essa abertura para conversar, para ser ouvido, para entender e que eles percebam valor em tudo aquilo que você está falando e você consiga, assim, argumentar com alguma força que ele... De fato, você tem razão. Claro, eu fiz um levantamento. Eu trabalho aqui, tem mais de 30 mil clientes para esse cadastro. E você está falando uma coisa bem importante, porque eu lembro quando eu atuava em São Paulo, que eu vim do mercado de São Paulo, sou de lá, né? Trabalhei na Biara, que depois virou Brasil Brokers, que chegou aqui com aqueles shows de Chitãozinho e Chororó, de Rita Lee, que todo mundo ficou bem louco, né? Falou... Então, eu venho dessa escola agressiva, potente, de muita venda. Chega chegando, né? E sai saindo também, né? Saiu assim. Saiu assim, tipo, nem disse tchau, né? Simplesmente foi embora. Eu fiquei, graças a Deus. Que bom.
Mas eu lembro que lá o esquema era assim, dentro da imobiliária, a gente tinha gerências de produto, que eram pessoas que depois que recebiam um projeto arquitetônico davam uma última analisada, vinha para o marketing e os produtos imobiliários, eles terminavam de ser concebidos dentro da imobiliária. Eu lembro que tinha salas gigantes de reunião na Biara, então vinha o dono da Cirela, vinha o pessoal da Iven, vinha o pessoal da Rossi, todas as empresas. Da Gafisa, Poder opinar. da Tecnisa, na época muito forte. A gente sentava e numa equipe multidisciplinar, mas a voz de comando para a finalização do projeto era da imobiliária e não do incorporador. E isso é uma conquista que eu acho que Curitiba ainda não fez. Não é bem resistente. Bem resistente. Os mais jovens, assim, os incorporadores mais jovens de idade e de mercado, a tendência é que eles recebam melhor essa opinião. Mas as incorporadoras mais tradicionais, de pessoas com um pouco mais de idade, que eu sei, já faço isso há 30 anos, não preciso dessa informação, eu sei, eu faço e vai dar certo. Funciona assim. Vai funcionar, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então não gosta muito dessa opinião. Mas eu percebo que os jovens incorporadores, eles gostam bastante dessa integração da informação e do conteúdo, e eles ouvem bastante, não só o dono da imobiliária, mas os corretores da linha de frente, que também são importantes. Às vezes o dono da imobiliária nunca esteve num plantão, mas os corretores que estão lá todos os dias, o ano todo, é super importante. Então, e aí nós estamos falando de um passado, né, desses senhores do mercado imobiliário que tem essa resistência, alguns mais abertos, e essa nova geração, tanto de construtores como de corretores. Quem é que está chegando para o mercado agora? Como é que é o perfil desse profissional? Como é que é a forma dele chegar e se posicionar? Na verdade, tanto do mercado da construção como de corretores, nós temos muita gente nova e muito mais preparada. Porque há muitos anos atrás, as pessoas resolviam fazer alguma atividade. Eu vou ser construtor e era construtor, eu vou ser corretor e eu era corretor, né? Com pouco conhecimento. Hoje as pessoas chegam muito mais estudadas, as pessoas estudam fora do país, elas se preparam, elas vêm com uma bagagem boa, então elas também sabem que elas têm que ser ouvidas. E corretores, né? Você viu que já mudou o perfil, 30% dos nossos corretores já é com um curso superior completo, outras especializações. Existem 2, 3 profissões já com especializações, pós-graduação, muito boas. Então, claro que isso vai mudando o mercado. O número de mulheres no mercado hoje chega a quase 40%. Então, o mercado vem se transformando, né? O mercado da corretagem, o mercado da incorporação. Tantas mulheres na incorporação que não era comum. Não. Era engenheiras de obra, de bota dentro da obra, cuidando de peão. Quando que você iria ver isso há 20 anos atrás? Nunca. Hoje está cheia de engenheiras na obra. Então, a gente vê uma mudança de fato e de direito. Isso é bom, é salutar, é importante, melhora o mercado como um todo. Democratiza, né? Abre possibilidades, abre, acho que, outras visões, né? Sim. Porque acho que qualquer mercado que é mediado só por uma conduta, um pensamento, né? Uma linha de pensamento, ele é pobre, né? Ele se fecha em si mesmo, né? Sim. E nós estamos num mundo muito aberto. A questão digital fez assim, nossa, abriu 360 graus. Eu acho que é assustador. E acho que a gente deve muito a isso, tem os prós e os contras, mas os prós seriam justamente essa abertura de visão inevitável, né? Sem dúvida. Que quem não tiver pronto para ter, é um caminho sem volta, acho que você não tem nem escolha. Verdade. Ou você realmente se abre ou você encolhe. Bem né? isso. Enfim, então aí vamos falar ainda dessa parte do coletivo, né? Porque todas essas associações, essas redes, elas tratam do coletivo. Me fala as dores e os amores de trabalhar com coletivo, porque eu sei que nem tudo são flores e nem tudo também é o fim do mundo, né? Então, o coletivo é uma coisa que veio para agregar. É como se você pensar assim, o agronegócio. Por que se fortaleceu tanto o agro? Porque as pessoas se uniram, porque eles entenderam força na união. E se você olhar hoje, o agro é o que tem de mais forte. Sim. Né? E aí, as pessoas que têm um pouco de visão e inteligência, elas estão entendendo, né? Se eu sou um cooperado, por que eu sou um cooperado? Porque vai agregar alguma coisa, não só para eles, mas para mim também. Então, quando você faz uma associação, é uma via de duas mãos. Eu quero participar de uma associação para quê?
Eu quero agregar algum conhecimento que eu tenho para dentro deles e também quero usufruir de alguma facilidade ou de uma velocidade, né? Por exemplo, como a DPI, que é uma empresa de proprietários de imobiliária. Ela é uma associação de proprietários de imobiliárias e faz o quê? Isso, por que esses proprietários resolveram criar uma associação? Começando por aí. Para trocar informações, para ter ideia, para que a gente pudesse saber exatamente o que funciona para você e o que não funcionou lá. Por que nós não podemos somar todas as experiências? Se funciona na minha imobiliária, vai funcionar na sua. Sim. Aquilo que não funcionou aqui, se você quiser fazer, eu digo, não faça. Isso não funciona assim. Tenho aqui todo o trâmite do que aconteceu, o histórico disso, isso não funciona. Troca muita informação. A gente fala assim, se o mercado está bom, se o preço está bom, se a gente pode melhorar, se a gente tem que reduzir, se a gente pode cobrar uma certa taxa, se não pode cobrar. É como se fosse uma orientação geral, uma tomada de decisão assim boa. Pessoal, agora estamos na pandemia, como que a gente vai fazer? Como é que vamos atuar? É uma coisa de primeira necessidade? É, mas a prefeitura não entendeu assim. A gente teve dificuldade de demonstrar que moradia é uma necessidade básica. A construção eles entenderam como uma necessidade básica, então as obras continuaram sendo feitas. Mas as imobiliárias tiveram que fechar todas. Então as pessoas não podiam pegar a chave ou devolver uma chave, devolver um imóvel. Teve essa situação na pandemia. Então, dessa impossibilidade dessa movimentação. Não podia, né? Existia uma fiscalização extremamente forte. Se uma imobiliária fosse... Às vezes a pessoa dizia assim, eu preciso ir embora para o Nordeste, o que eu faço? Jogue a chave por cima do muro. Meu Deus! Passe lá e jogue a chave. Que você não podia receber a pessoa. Não foi considerado uma necessidade básica, moradia. Então, a gente junta essas entidades e as associações para tentar fazer essa prova, né, para o município, para o governo do estado, que moradia é uma necessidade básica, né? A força do coletivo é que trouxe esse olhar mais cuidadoso para que a tomada de decisões fosse diferente. São muitas tomadas de decisão na Câmara dos Vereadores, do ITBI, por exemplo, que nós fizemos uma solicitação no município, que quando você faz uma solicitação só a Cresce, ou só a Secov, ou só a ADM, né? Só a DPI é pouquinho. Mas se todas as entidades do mercado imobiliário assinarem e disserem assim, senhor prefeito, nós precisamos dos números abertos. Como é que se calcula o ITBI? Como é que se calcula o IPTU? No lugar de uma transparência, né? Que o segmento tem o direito de saber, assim, né? Assim como outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal já fazem, nós gostaríamos que no nosso estado também fosse transparente. E daí eles falam que é um cálculo muito difícil, muito. Mas mesmo que seja muito difícil, a gente poderia ter acesso... Isso é uma luta concreta. Isso é uma luta. Isso é um tema que está na pauta. Que está na pauta, que está acontecendo e que estamos com bastante resistência, bastante dificuldade, mas a gente vai esperar a virada de governo para o próximo ano e vamos continuar insistindo. Então, as lideranças, elas juntas, elas servem para trazer alguma transparência, alguma facilidade ou, de alguma forma, conseguir mostrar para o estado, para o município, que aquela informação precisa acontecer. Sim. Ou quando eles vêm assim, nós vamos tributar o IPTU em X% a mais. A gente tem que fazer cálculos e dizer para eles se... Por quê, né? De onde vem isso? Não, e se é viável, se é possível aplicar, porque não é só tributar e colocar lá e dizer... ver se o contribuinte pode pagar, né? É isto. Então, vai ter uma reavaliação da planta genérica, não tem problema, tá certo, tem que fazer. Mas... Existe uma comissão de corretores, incorporadores, esse pessoal que tem entendimento e conhecimento, eles estão ajudando na formatação desse preço? Não, nós temos os nossos técnicos que vão fazer isso. Mas será que enquanto sociedade não podemos nos unir forças e fazermos isso em conjunto? Já não sairia aprovado por todos? Sim, não seria essa força, né, de tantas pessoas, assinaturas. Exatamente, nossa, claro. E aí eu te pergunto o outro lado da moeda, né, porque... Todo mundo também que se mobiliza para olhar para um segmento, para um ramo de atuação e olha para um coletivo, eu acho que a primeira coisa que aparece também são os desafios, porque você está tratando com, embora todo mundo olhando para o mesmo lugar, mas pensamentos, correntes diferentes, divergências. Muito. Você nessas lideranças, né, que começou lá na escola, né, tipo, você representante de classe, você não faz isso, você senta aqui, você vem comigo. Como é que né, a gente busca um resultado produtivo
em meio às divergências, né? Porque é um lugar político também, né? Político. Muito político. E a política é necessária, né? Sim, super necessário. A gente até fala, nós todos do mercado imobiliário, nós não temos na veia essa questão política aguçada. Pelo contrário, a gente é muito distante disso, né? Sim. E às vezes, quando a gente vai conversar em algum lugar, em algum órgão, que eles falam assim, você tem que saber qual é o lado político que você quer atuar, para lá ou para cá. A gente nem sabe. Sim, o jogo, né? Não, como é que ele funciona. A gente nem conhece, nós nem queremos atuar nem para lá nem para cá, a gente só quer resolver essa situação. Como que resolve essa situação? Vamos ser práticos, né? A gente não quero comprar um partido político, estar do lado desse ou contrário àquele. É uma coisa que a gente quer resolver para a sociedade, para o coletivo. Sim, para o todo. Para o todo, não é para mim. Não é para ele, não é para aquela instituição. É para a sociedade de uma forma geral. Então, não precisa você me dizer se eu estou do lado certo, do lado errado do partido político. Não tem lado, né? Eu não tenho lado. A gente gostaria de estar do lado certo sempre, né? É o desejo de todo mundo. Às vezes passa anos e você fala, puxa, não devia ter feito aquilo. Mas fiz. Mas a tua intenção real é estar fazendo a coisa certa no momento certo. E quando temos várias mentes pensantes juntas, pessoas jovens, pessoas com bastante conteúdo, pessoas com pouco conteúdo, pessoas mais idosas, de todo tipo, é ali que você consegue chegar. E quando você vê assim, pensamentos muito diferentes, distorcidos completamente, ou muitas questões que agora todo mundo fala assim, não é quem tem a resposta, é quem faz as perguntas certas. Tem essa frase que tá agora aí, né? Agora tá forte isso. Então, quando você tem várias pessoas de várias entidades ou etnias, cada uma faz uma pergunta diferente da outra. E é nessas perguntas que você fala, nossa, é verdade, ninguém pensou nisso. Então, você começa a construir aquela ideia melhor quando você tem uma diversidade de pessoas de mercados, mesmo que seja o mesmo mercado, engenheiros, construtores, corretores, imobiliaristas, e todo mundo senta numa mesma mesa para discutir um tema. Como a gente discutiu agora, por exemplo, teve ali o índice de reajuste salarial dos condomínios e das imobiliárias. É muita gente discutindo isso, são várias frentes discutindo, e o sindicato batendo. Para o sindicato pouco importa se vai ter desemprego, se vai gerar desemprego, se não vai, ele quer chegar no limite. Então, a gente precisa ter essa conversa, né? Essa conversa, sentar. Ter um lugar ponderado onde as partes possam ser ouvidas também porque o tudo ou nada nunca resolve, né? O sindicato também tem que ouvir. Ter essa ponderação. Também precisa ponderar e entender assim. Ele também precisa olhar ao lado do funcionário e dizer assim, poxa, será que as empresas, se eu colocar esse reajuste, ela vai ter que absorver, ela vai absorver ou ela vai demitir 20% dos funcionários? Será que a gente não consegue encontrar um meio termo para isso? Mas não brigar 2 ou 3 anos, como aconteceu agora recente, 2020, 21, 22, que não se chegava a acerto nenhum. Depois tem aquele para trás para pagar 3 anos, quebram uns, quebram outros. É muito ruim isso. Então, eu gosto dessa questão de pôr na mesa e vamos discutir, vamos chegar num consenso sempre. Acho que você, né, sem querer, se tornou uma incorporadora no sentido de ser uma boa construtora de pontes, né? De pontes. Olha, Isabel, vejo você muito como ponte desse diálogo das pessoas, dos pensamentos, né? Do que está por vir, da construção, né? Desses arranjos, dos bons arranjos para o nosso mercado. E imagino que deve ser um pouco cansativo também, né? É um lugar que exige muita energia, né? Olha, como é que é isso para você? As pessoas me perguntam um pouco, meu Deus, né? Como que você dá conta dessa agenda, desse olha jeito? Aqui, ó. Na verdade, eu sou uma entusiasta disso, assim. Eu gosto de ter a informação ali, eu gosto de participar da formação da informação. Então, estamos formando isto e depois nós vamos informar. Eu gosto, porque eu gostaria, assim, que isso fosse bom para todo mundo, não é? Não pode, quando eu vejo injustiças, vejo, assim, alguém tentando levar uma vantagem só para ele, eu não gosto, me incomoda. Eu vou lá e tento ajustar e dizer para a pessoa, veja... Olha aqui, você acha que tá legal isso? Então, você é uma justiceira. Não que eu... não. A presidente da Liga da Justiça Imobiliária, né? Vamos dar um estandarte, um martelo para mas eu gosto da ética, do bom senso. Assim, fundamental. Eu gosto dessa intermediação realmente para que ela aconteça. Então, para mim não é cansativo. Como diz assim, se eu trabalho no que eu gosto...
É um prazer, não é cansativo. E eu gosto de tudo. Eu gosto de ser proprietária da Imobiliária Tantos. Eu gosto de ter uma equipe excelente como eu tenho lá na minha empresa, que são, assim, braços fortes. Firme, Nossa, né? Estão ali para meu Deus, ajudar. eu posso fazer parte de todas essas entidades que eu faço, porque eu tenho uma costa quente no escritório, né? Cada setor super bem cuidado, os funcionários todos, desde a Luciana que faz o café, que é o melhor café do mundo, que a gente chega lá... Vamos lá tomar esse café, hein? As pessoas amam esse cafezinho. Então, é tudo muito bom. A recepcionista com aquele sorriso largo, assim, ela fala assim, Cris, todo dia, pode passar 10 anos. Cris, chega lá aquele sorriso gostoso, de bom dia, seja bem-vindo, cordial. Tá, e as meninas cada vez mais cordiais. Eu fico feliz com isso, porque daí me sobra esse tempo para investir nessas outras frentes que são extremamente importantes. Então eu penso assim, eu estou fazendo para a próxima geração. Plantando, né? Para essa colheita que está por vir, né? Só tem você na DM de mulher. Mas mesmo que seja só eu estou plantando umas sementinhas. Talvez as outras mulheres que olhem, que vejam e que tenham alguma coisa para contribuir, possam vir e dizer assim, eu também posso somar ali. Você vai abrindo, né, Isabel? Sim. Vai pioneiramente desmatando essa floresta para que outros possam passar. Tomara que sim. Legal. Não, com certeza, sim. Não tenho a menor dúvida. Você, né? É que a gente não é eterno para poder estar aqui na Terra olhando tudo que a gente construiu. É verdade. Mas, enfim, a gente vai estar lá em cima e falar, olha, tá vendo? Junto com a dona... Sua mãe... minha mãe Yolanda. Isso, dona Yolanda. Mãe, tá ali embaixo. Tá Como é que tá funcionando? Sabe que é pensando nessas mulheres de alguns anos atrás e o que elas passaram, né? Que não eram donas de si mesma, que eu penso que a gente tem que fazer alguma coisa, porque para elas foi muito mais difícil dar um passo. Foi quase impossível, né? Para elas estudarem, para elas terem direito ao voto, para elas poderem fazer as coisas que elas faziam, ter alguma independência. Imagina como foi difícil para elas. Nós hoje temos o queijo e a faca. Para nós é muito mais tranquilo, mas a gente precisa ter a atitude, dar o passo. A gente precisa ir lá e dizer, eu posso fazer, eu vou fazer. Eu sempre digo assim, não importa quantas dificuldades você passa e todos nós passamos. Tem gente que só foca na dificuldade, né? Eu gosto de focar em quantas vezes eu venci várias coisas, em quantos desafios eu ultrapassei. Porque a nossa vida é cheia de desafios, desde o dia que a gente nasce, né? Para comer, para andar, para gatinhar, até enquanto a gente morre. Então, não importam os desafios, importa como você enxerga eles e como você passa por eles. Olha, eu fico muito feliz com essas palavras, porque quase finais que nós vamos ter que ir encerrando o nosso programa. Nossa, Isabel, né? Não falamos de nada, falamos da ponta do iceberg só, né? Tateamos uma coisinha ou outra, porque é muita vivência, é muito conteúdo, a interação de você com os grupos, né? Com tudo isso. Imagina, a gente teria que fazer um documentário, não podcast, né? Ou tipo uma série, temporada 1 com Isabel, episódio 1, 2, 3, 4. Que é bem bom, vamos né? lançar, né? O próximo ano que vem, o pessoal fica esperando. Ai, já lançaram a série com a Isabel, né? Tinha que ser assim. Mas, enfim, e acho que pra gente fechar, né, eu tenho muitas perguntas, mas vou ter que eleger uma final, assim. O mundo tá ficando mais coletivo? Ele tá partindo para esse formato? Onde a gente realmente não vai conseguir viver sem o apoio, sem o suporte, a anuência, a acolhida do outro? Ai, cada vez mais. Cada vez mais o ser humano está mais dependente dessa coletividade. E não só dependente pelo fato de ser dependente, é porque é melhor. É melhor em todos os sentidos, né? Quando você se associa ali a por exemplo, que nem a UNA, 42 imobiliárias, por que você se associa? Porque eu tenho um volume de banco de dados enorme, porque eu tenho muita informação. Eu tenho hoje, em vez de ter 12 corretores, eu tenho 500 corretores para vender aquele meu imóvel que entrou ali do meu proprietário. Porque eu tenho 42 vitrines para colocar aquele anúncio. Então, é lógico que essa coletividade, ela é funcional. Não só para mais amigos, para mais trabalho, mas para você fazer grupos também de conversa. Eu tenho grupos de estudos, de livros, falo, nossa, você ainda faz isso? Que horário? No domingo, das 10 ao meio-dia, tem um grupo de estudo. Porque também é uma herança da minha mãe, que a gente tem que constantemente estar estudando. E uma coisa apoia a outra, né? Uma coisa apoia a outra. No mundo mais plural, como a gente está vivendo, eu acho que assim, a máxima de tudo é que nenhum assunto anula o outro, né? Porque às vezes a gente fica tão condicionado ao
ao nosso segmento, Sim, ao nosso sim, mercado, e a gente sim. esquece que as Que tem outras áreas do outras conhecimento frentes. só vêm Aham. para ajudar aquela área, vamos Aquela dizer, área. a que a gente mais se dedica, né? Exatamente. Então, a literatura, a arte, a natureza, o conhecimento, a psicologia, quer dizer, tá tudo em volta de um universo que tá aí. E talvez o coletivo seja assim, potente nesse lugar também, porque se a gente ficar também muito seguro da nossa opinião, da nossa história, do nosso conhecimento, não amplia, né? Não amplia. A Você gente tem que estar nasce, aberto. cresce e morre com aquela cartilhinha, né? Que foi herdada. E me parece que na tua carreira, pelo menos, você tem essa vontade genuína, essa vocação para ampliar, né? Juntar e ampliar. Sim, sempre. Gente, pode se candidatar a presidente que a gente vai atrás. Eu sei que esse é um convite que muita gente faz para qualquer cargo público na sua vida, que você já dividiu isso comigo. Sim. E se precisar de um marqueteiro, por favor, hein? Não vai esquecer meu nome. Mas eu sei que você está livre de... política, não. Tudo tem limites, né? Tudo tem limites, é verdade. Sim. Bom, Isabel, te agradeço demais, tá? Você tá aqui com a gente, né? Esse papo que foi uma maravilha. Acho que muita gente que não tem nem a noção, né, de como essas organizações se comportam, se movimentam. Você deu uma boa esclarecida. E torço por essa caminhada, né? Por esse olhar, essa dedicação, né? Que você, como alguns profissionais, têm, que além do seu próprio negócio, estão olhando para o todo, né? Estão olhando para essa sociedade que caminha e precisa de soluções nos seus segmentos, na sua atuação de mercado. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigada, Adriana. Eu também quero agradecer a você por abrir esse canal, né? Agradecer a todos os patrocinadores do NunaCast ali, porque só existe o NunaCast porque tem quem aposte, quem acredite, quem incentive, né? Tanto emocionalmente como financeiramente, porque é necessário. Então, eu quero agradecer muito. Fui muito feliz, assim, pelo convite de falar de tudo que eu faço, porque às vezes eu já recebi vários convites para falar de uma coisa ou de outra coisa, mas para falar um pouco do tudo foi muito bom. Estou muito feliz aí de ter participado. Tomara que venham outras vezes. A nossa outros série, convites. Hein? Guarda que nós vamos... que venha a série. Vamos achar um nome para ela. E eu vou aproveitar o gancho, né? Os patrocinadores que você falou. Agradeço a sua audiência e a eles que a gente deve todo esse projeto. A SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários, a Polar Seminário, a Lu Imóveis e a Imobiliária 2000. Todas imobiliárias, Sim, esse viu? coletivo. Algumas da UNA, outras da DPI. Sim. Muito legal. E te espero no próximo episódio com uma conversa tão interessante, tão rica, tão potente quanto essa. Muito obrigada.